Aqui entrou, agora Boa deu noite. certo. Boa noite, Stella. Conseguimos entrar aí finalmente. Estamos no horário de Mato Grosso, né? Ah, é? Aqui eu tô com o horário, deixa eu ver. No computador tá 18h15. É o horário de Mato Grosso. Isso aí. Ah, e eu tava olhando no celular, seria 19h15 aqui. Isso. Então a gente tá adiantado. Eu pensei que a gente estava atrasado, eu não lembrei disso. Porque o notebook está com o horário do Mato Grosso. E o celular ele adaptou já para o horário de Santa Catarina, que é diferente. Então tá, gente. Aqui está a doutora Estela. Como é que fala? Estela Streit ou Estela Ferrari, que eu coloquei lá no. O nome completo tem Ferrari, mas eu ultimamente só estou usando o Stella Straight. Estela Streit é o nome de trabalho, então, né? Então, é colega neuropsicopedagoga, trabalha aí na clínica CEMAIS e é parceira, assim, de encaminhamento de alguns pacientes. A gente tem trocado alguns pacientes, assistido alguns. E eu tenho provocado a Estela para fazer essa live, porque eu falo que eu preciso aprender mais sobre a contribuição que a pedagogia, a psicologia tem para o tratamento comportamental desses transtornos da infância, porque a gente fica muito. Eu medicações sintomáticas, suplementação nutracêutica e tentar orientar medidas dietéticas, né, para essas crianças. E aí eu peço assim para quem está assistindo, quem não segue, quem é meu seguidor não segue a doutora Estela, que siga ela, coloca o dedo aqui no aviãozinho, nessa setinha de encaminhamento, encaminha essa live para quem tenha crianças com problemas, principalmente na escola, quanto a aprendizado e comportamento. Talvez a gente traga contribuições nesse sentido. Eu acredito que apresentei a doutora Estela, vou passar a palavra para ela e vamos lá conversar sobre esses transtornos da infância e a contribuição da neuropsicopedagogia. Bom, a neuropsicopedagogia ela é uma área muito atual e ela vem assim trazendo várias nuances que vem chamando a nossa atenção, principalmente a atenção da escola, dos pais, que vem muito preocupando com o desenvolvimento das crianças, principalmente por aquelas crianças que a gente percebe que têm dificuldades na escola. Antes mesmo de entrar na escola, os pais já percebem crianças assim com desatenção, algumas coordenações motoras que não estão já para a idade da criança. Então eles nos procuram para que nós possamos observar, fazer uma avaliação neuropsicopedagógica do que está acontecendo, porque a nossa área envolve vários saberes. A psicologia, a fonoaudiologia, envolve neurologia. Então, nós temos que pegar todos esses saberes para poder estar observando essa criança, para daí, então, elaborarmos o nosso relatório, para poder fazer um encaminhamento para o profissional que necessita do atendimento, né? Que essa criança necessita desse atendimento. Raramente, os pais têm condições de procurar os vários profissionais para fazer essa avaliação, a equipe. Então, acaba vindo ao profissional que ele tem acesso, às vezes é por meio público, e acabam tendo assim, diagnósticos que não é o que realmente a criança apresenta. E isso vem nos preocupando. E a nossa área, ela vislumbra não somente a questão do comportamento, né, mas desde o cognitivo, principalmente a linguagem dessa criança. Existem vários testes que a gente pode estar fazendo para sondar como que ela se encaixa ali, como que é o desempenho dela. E eu acredito muito que, estando a partir do nosso protocolo de avaliação, podemos passar para o profissional o que aquela criança tem de déficit ou o que ela não alcançou para a faixa etária dela. Mas tem várias outras questões que estão ligadas por trás disso. Às vezes a criança não apresenta nenhum transtorno, nem alguma dificuldade relacionada à questão biológica dela e a escola encaminha para fazer uma avaliação. E qual é o motivo disso? N motivos. Eu olho muito pela questão atual da procura pelo pós-pandemia. Será que é um pós-pandemia? Será que já parou? Será que não parou? É a questão. Durante a pandemia, foram 2 anos de ensino que a gente não pode olhar ali como, foi muito bem ensinado. Qual é a criança que aprendeu por esse meio híbrido, distância, que entendeu completamente o conteúdo? Isso é muito complicado a gente falar assim, ele aprendeu, ele conseguiu, porque ele aprende sozinho. É totalmente diferente você estar presencialmente com o aluno, apresentando para ele ali. Então, o que acontece? Faltou esse contato, porque estando presente com o professor consegue perceber qual é a dificuldade, consegue intervir ali em sala de aula, observar, e nem sempre ele consegue atender todos na sala de aula. Porque imagina só, 30 alunos na sala de aula. São 30 cabecinhas ali pensando totalmente diferente. Porque para nós,
só somos iguais na lei, porque para aprender somos todos diferentes. Não existe isso. Então, cada um aprende de um jeito. Inclusive, há pouco nós estávamos conversando sobre aquele professor dinossauro, que é mais rústico, desatualizado, só ensina do jeito que ele aprendeu. E como que fica essa criança que não aprende do jeito que esse professor passou ou ensinou? Como que ele vai ensinar? Ele vai culpar a criança, que a criança não quer aprender, que a criança tem dificuldade, acaba desmotivando ele a querer aprender e não se atualizando, buscar uma nova estratégia, uma nova forma de ensinar essa criança. Então, tem toda uma questão por trás de uma avaliação. Qual é a dificuldade dessa criança? É um problema de ensinagem ou é uma questão biológica que necessita de uma avaliação ali por trás de tudo? Então, é nesse sentido que eu valorizo muito o trabalho nosso, doutor Toledo, que nós podemos ali investigar e poder encaminhar para o médico psiquiatra, que vai ter todo aquele olhar por encaminhado. Ele tem seu valor. Só que o que acontece muito hoje? Leva-se apenas ao neuropsicólogo. Não estou questionando o neuropsicólogo, jamais. Inclusive, estou fazendo psicologia, estou cursando também neuropsicologia, porque eu pretendo fazer avaliação de testes que são restritos, até onde eu posso. Os não restritos a gente faz. Né? Então, assim, qual que é a questão que cabe a nós a observar? É o que a gente pode melhorar? O que a gente pode ser feito? Tudo o que é passado para nós em consultório é muito bem observado. Em qual questão? A gente observa desde como a criança vai pegar num lápis, numa EOCA, que é uma testagem simples ali, que a gente coloca a criança para fazer um recorte, que a gente coloca a criança para apontar um lápis, para a criança colar. Então, a gente já observa, vai fazendo anotações, a dificuldade motora dessa criança, como que ela fala, qual que é a preferência dela. Porque tem crianças que, pela idade, elas são muito infantilizadas. Então, tem toda essa questão da gente fazer essa observação. O nosso trabalho, ele deveria ser muito mais valorizado. Mas tem aquele porém. Só não é valorizado quem não quer. Eu não posso ter queixa nenhuma do meu atendimento. Não tive nenhum problema até hoje, graças a Deus. Eu gosto muito do que eu faço e procuro fazer assim tudo com muito amor, com muita atenção, olhando para aquela família, olhando para aqueles pais que nos trazem a queixa. Qual que é a preocupação desses pais? Porque no momento que eles recebem a queixa da escola, porque a escola não é inimiga. A escola ela está trazendo ali uma informação que é para contribuir com essa criança. E o que a maioria acontece dos pais? Eles levam um período extenso para entender que realmente o filho precisa de ajuda, demora-se a levar, aquela criança ela não tem o desenvolvimento necessário para aquele ano escolar. Quando vai em busca, já é um pouco tarde, a escola às vezes proporciona aos pais a pensarem, vamos adiar o próximo ano ou vamos reter? Vamos colocar ele no próximo ano? Como que vai ser? Porque imagina essa criança, como que ela chega lá no próximo ano. Vou dar um exemplo simples. Uma criança de um 5º ano, que vai para o 6º ano, que vai aprender incógnitas, ele chega lá e não sabe as operações matemáticas básicas. Adição, multiplicação, subtração, divisão. E aí? Qual é a questão? Foi um problema de ensinagem? Foi um problema de pandemia? Foi um problema do desenvolvimento daquela criança? Toda escola deveria fazer uma sondagem dessa criança, observar. Agora, coloca o professor, sobrecarregam o professor. O professor tem que saber fazer tudo isso. E não é assim, né, doutor Toledo? Não sei como que chega no seu consultório as maiores queixas, mas faz um apanhado disso tudo que eu falei. O que vem na... Então, é bastante complexo. São muito variadas as coisas. As minhas observações são que, às vezes, a gente precisa lembrar das coisas mais básicas. O que eu vejo chegar no consultório? Muitas coisas tardias, como você está falando, das crianças já com algum prejuízo, e às vezes eu noto que na escola, ou até a psicologia institucional lá da escola, que avalia essas crianças, encaminha, às vezes criam uns empecilhos, eu falo assim, que se a gente lembrasse do mais básico, ajudaria mais as famílias e as crianças. Eu tenho encontrado crianças que estão sendo, assim, encaminhadas para neurologia da infância ou para psiquiatria da infância, e muitos têm esquecido o profissional médico que está ali na saúde da família, principalmente nas cidades mais interioranas. Nós estamos no interior do estado, aí em Sinop, é uma cidade do interior, não é a capital, mas é razoavelmente bem assistido em especialidades. Mas às vezes a gente pega a criança que vem lá de Marcelândia, de Vera, de Santa Carmen, e que a psicóloga viu a criança, teve um problema comportamental lá de aprendizado na escola, a criança foi vista e ela escreveu no prontuário, escreveu no encaminhamento, neurologia da infância. E essa
família, às vezes, está há meses esperando sair o encaminhamento, e essa criança acaba chegando comigo, com o psiquiatra, que a gente acredita mais apropriado, porque esses transtornos da infância estão catalogados ali no capítulo da psiquiatria. Mas, por hábito, muitas pessoas encaminham para a neurologia. E, avaliando essa criança, a gente verifica com os pais que essa criança, às vezes, vem do meio rural, ela domina todos os aprendizados lá do meio rural, tem destreza de lidar com o cavalo, o menino tem várias coisas lá no sítio, e na escola não está. E às vezes a gente verifica que a escola só não está sendo atrativa para ele, e que às vezes a criança tem um problema clínico. Tem uma anemia, por exemplo, bem severa, coisa que o médico já teria melhorado ele na mesma semana, na semana seguinte já teria esses exames colhidos, e já se estaria melhorando clinicamente e metabolicamente essa criança, porque com ferritina baixa, com anemia, ele vai ter um problema de aprendizado. E, no entanto, os profissionais da educação criaram um segundo problema, que ele já tem um problema clínico de anemia, está tendo um problema de aprendizado, talvez em consequência disso, porque ele não tem nenhum transtorno psiquiátrico ou neurológico, porque a história de vida dele, de habilidades que ele adquiriu no meio dele, já contam para a gente que ele não tem um problema neuropsiquiátrico, o problema é clínico. Criou-se um problema logístico, que a profissional encaminhou para uma especialidade de difícil obtenção, que muitas vezes vai ter que viajar 500 quilômetros lá para a capital. Então, o que eu digo aqui é a gente tentar lembrar mais das coisas básicas, tanto de olhar para a vida daquela família, o que pode estar acontecendo, quanto olhar para os meios que eu tenho disponíveis de acesso para essas pessoas se tratarem ali naquele ambiente. Talvez essa criança nunca precisasse de contar com o estigma de precisar ir no neuro ou de precisar ir no psiquiatra, que talvez uma medida comportamental lá com a psicologia, com a pedagogia e uma nutrição melhor para suprir essa carência nutricional da criança resolveria o problema de maneira mais fácil. Até porque, quando se fala em aprendizagem, né, ensino e aprendizagem, a maioria acredita que é somente em sala de aula, exclusivamente em sala de aula, mas não é assim. A criança não vem para a escola uma tábua rasa. Ele vem com toda aquela aprendizagem, né, as habilidades dele desenvolvidas ali na pré-infância, e aí chega na sala de aula, ele se depara com um contexto completamente diferente, não tem nada que estimule ele ali de forma que tenha a ver com o que ele viveu, né, a experiência dele, então ele acaba ficando desmotivado. E às vezes os próprios professores, não estou dizendo todos, porque eu falo assim, os professores, eles se esforçam, eles se dedicam, eles estão ali o tempo todo querendo o melhor do aluno. Afinal, eles não estarem em sala de aula porque, eu trabalho por amor. Eu acho isso horrível. Eu trabalho com amor. Eu trabalho com amor. Ninguém trabalha somente por. O senhor trabalha só por amor ou o senhor trabalha para ganhar dinheiro? Eu trabalho para ganhar minha vida, para ganhar dinheiro, e é lógico que para ganhar dinheiro a gente precisa efetivamente ajudar as pessoas, resolver os problemas das pessoas, que aí o ganho vem em consequência, né? E aí, o que acontece? O professor está ali se dedicando, trabalha, dá atenção para aquele aluno dele, e a escola faz o quê para contribuir com isso? Convida os pais, né? Olha, tá aqui, o filho não está aprendendo. Aí os pais se preocupam, falta ali uma questão assim, o que a escola pode proporcionar? O que pode fazer com aquela criança que está com dificuldade? A escola tem uma psicóloga, a escola vai ajudar, vai mostrar, vai falar, vai conversar. Mas aí a escola fala assim, precisa levar ele para fazer uma avaliação. Que avaliação? Não tem essa orientação. Então, tem toda aquela questão ali do antes de vir para a escola. Será que é uma questão de não estar entendendo porque tem alguma questão neurobiológica ligada a ele? Ou é uma questão de desmotivação porque não está se adaptando ao modelo de ensino? Então, tem todo esse viés que tem que ser observado. E eu vejo muito a questão do aprender por espiral. A gente aprende um pouquinho hoje, no próximo ano aprende mais um pouquinho, e vai aumentando até nós adquirirmos ali aquele conhecimento do ensino básico, que a gente aprende da educação dos anos iniciais até o ensino médio. E depois a gente busca ali a nossa graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e o que for para a gente se adaptar ao que a gente quer aprender realmente. Mas até então, se a gente parar para observar, a educação básica ela é ensinada há muitos anos, há mais de 50 anos do mesmo jeito. A geração mudou. E hoje as
que colocar ali uma internet, não é isso. Eu acho que falta muito essa questão do interagir, colocar a prática. O aluno ter vez e voz é importante, mas também o professor se atualizar com novas maneiras, novas estratégias. Eu aqui abordo muito a questão da matemática. Odeio matemática. É o que mais a gente escuta as crianças falar. Hoje, se você entra numa escola, eu quando entro numa escola, que eu vou fazer uma avaliação, observar alguma coisa assim, qual é a matéria que vocês mais gostam? Educação física. Por quê? Simplesmente, essa palavra sim eu posso usar, simplesmente, porque há movimento, a criança se mexe, corre, fala, conversa, ela se agita. Agora ela entra no ambiente de sala de aula. Não estou dizendo que são todas as crianças que não gostam de matemática, mas as que têm dificuldade de interpretar matemática, porque a matemática é interpretativa. Então aquela criança que não consegue interpretar o que o problema está perguntando, ela vai ficar desinteressada, ela não vai ter motivação alguma para querer aprender aquilo ali. E o professor, ao invés de buscar uma nova estratégia de ensinar, ele ensina de um único jeito. Eu, no meu curso, inclusive é a minha formação do mestrado, formação de professores, tem problemas de matemática que a gente ensina um problema, 9 soluções, novas formas de ensinar. Nós temos a abordagem CPA, que é o concreto, onde a gente usa algum material concreto. Vou dar um exemplo básico. Material dourado. Não sei se você sabe qual é esse material, mas eu posso pegar ele aqui. Material dourado. Aí vem a questão do pictório, que é onde a gente ensina a criança por meio de um desenho, desenhar, fazer barras, calcular matemática por meio das barras. E o abstrato, que é onde a gente internalizou toda essa codificação, né, fez a retenção dessas memórias, e aí a gente entra no abstrato, que é ensinar as contas, as fórmulas. Porque a memória, ela é um processo. E existem 3 tipos dessas operações, né? São 3 estágios. Que a gente entra com a questão da codificação, onde a criança recebe aquela informação, e aí vem o armazenamento. Grava-se ali o que foi feito, e mais tarde a gente entra na recuperação, onde toda aquela experiência vivida, ela pode ser trazida para o papel, que entra na parte abstrata. Então, se ele internalizou o que é o concreto, ele soube representar, ele então interpreta os dois ao mesmo tempo, sabendo como é que ele vai resolver. E isso tudo é feito por meio da interpretação. Agora, se o professor não explica esses 3 tipos de abordagem, qual que vai ser a motivação do aluno em querer aprender? Então, ele vai ser entendido ou visto como uma criança com dificuldades e vai ser encaminhado para uma coordenação. A coordenação vai convidar os pais para conversar e ele vai ser encaminhado para uma avaliação. E aí é onde entra, a maioria das vezes, a procura por nós neuropsicopedagogos, os psicopedagogos, neuropsicólogos, neurologistas, psiquiatras. E eu vejo que nós deveríamos ser os primeiros a serem procurados pelos pais, os neuropsicopedagogos e os psicopedagogos. Por quê? As 10 sessões mínimas que a gente faz com a criança, a gente observa todas as dificuldades que ela tem, quais habilidades não estão sendo desenvolvidas. Existem testes que a gente aplica para observar tudo isso. E aí, a partir disso, a gente vai ter uma forma de encaminhar. Qual é o profissional que essa criança precisa? Às vezes a questão da criança, ela fala, ela precisa de um fonoaudiólogo. Então, tem toda essa forma de ser olhado. E logo em seguida, já é levado para o neurologista. Ou leva ele para um outro especialista que vai ficar com ele 2, 3 horas no consultório que vai medicar. E às vezes a questão da criança não é medicação. Nem tudo é somente medicação. E uma das coisas que eu valorizo muito o trabalho seu, doutor Toledo, é esse olhar que você tem para com as crianças, para com os adolescentes, com os adultos. Você investiga até a alimentação nossa, porque eu sou paciente sua e eu sei como é. Tem toda aquela investigação ali por trás. Então, hoje eu me sinto totalmente segura em falar assim, muito obrigada. Porque a gente entende que estava totalmente intoxicado, desde pensamento, formas de agir, formas de se alimentar, sendo que uma orientação bem explicadinha, igual a sua, bem feita, aquela desintoxicação toda que a gente tinha, ambiental, favorece para que a gente tenha, né, ali uma vida mais tranquila, mais certa, pensar no que está fazendo, como está agindo, qualidade de vida. Isso que a Estela está falando é uma visão assim, mais recente, mais nova, que a gente tem, que eu tenho, porque eu já fui o médico absolutamente bem convencional, de olhar os relatórios, ouvir a família, ver a criança, escolher uma medicação e dizer, agora se vira com a psicologia, com a pedagogia lá. E não se dava essa importância tanto aos aspectos comportamentais da família,
e alimentares. E assim, agora a gente está numa vertente assim que a gente pensa assim, os diagnósticos que existem mesmo para próprios da infância, eu penso muito lá na deficiência intelectual, que antes era chamado retardo mental, e no autismo, que felizmente é bem raro, tem bastante crianças que são TDAH ou que estão simplesmente com problemas comportamentais e são taxadas, né? Taxadas de transtorno do espectro autista, mas não está presente aquilo ali. Mas a gente até questiona, por exemplo, se certas crianças que são diagnosticadas com TDAH, se realmente são, ou se realmente, assim, entre aspas, né, existiria mesmo esse diagnóstico. Porque quando a gente melhora as rotinas de criança com TDAH, quando a gente melhora a questão do sono, rotinas, atividade física, subtrai as telas, que é uma forma assim de abandono, a gente não está querendo se ocupar da criança com atividades, deixa ele na tela. Se essa criança, às vezes, não é o fato de que ela está sedentária, submetida a uma tela, submetida a uma alimentação inflamatória, e aí ela fica irritada por isso. Quando ela chega na escola, ela tem os pares, ela tem outras crianças. Aí ela quer correr, quer falar, quer brincar, e aí sobra dar o diagnóstico de hiperatividade. Se essa criança estivesse comendo melhor, se estivesse tendo rotinas melhores em casa, será que ela apresentaria esse comportamento impulsivo, irritado e hiperativo na escola? Às vezes não, porque a gente vê os melhores resultados são daquelas crianças que não responderam bem à medicação, que era o mais fácil, que a família acaba sentindo a necessidade de atender aquele apelo da gente, de subtrair a tela, de dar mais atividade física, de melhorar a alimentação, de suplementar os nutracêuticos lá, de complexo B, principalmente, ômega 3. Essas crianças é que vão ter as melhores respostas. E é que a gente vê que o que estava mais errado não é que a criança tivesse tanto aquele diagnóstico pesando, mas aquela criança estava inflamada por um sedentarismo, por obesidade, por alimentação inflamatória calcada em ciclamato monossódico, do salgadinho, dos industrializados, do trigo, dos açúcares, né? Então, é bem interessante a gente poder dar essa perspectiva para os pais de que a gente, às vezes, não vai medicar com remédios controlados, mas que a gente vai medicar dando suplementos e melhorando a alimentação da criança. Quem achar que isso é bobagem, então não precisaria se alimentar, precisaria comer. Tudo que a gente precisa para viver entra pela alimentação, exceto o oxigênio que está entrando pela respiração, né? Mas tudo que a gente precisa para viver entra pela alimentação. Então é extremamente necessário a gente melhorar esse aspecto. Para mim foi muito bom ter tido essa oportunidade de conhecer as coisas da medicina integrativa, que eu posso hoje depender muito menos de usar remédios controlados e de poder orientar muito mais as rotinas mais saudáveis e a alimentação melhor e a suplementação. Acaba tendo mais itens para a gente orientar, a consulta fica mais trabalhosa, a família, às vezes, inicialmente começa a ter um pouco mais de despesa, que são várias suplementações, várias mudanças na alimentação, mas as respostas têm sido bem melhores. A gente tem notado... Novos hábitos, né? Novos hábitos. Cadê teu chimarrão? O meu chimarrão já encerrei hoje. Se eu tomar essa hora, não vou conseguir dormir. Eu tento tomar mais cedo só. Mas eu não tenho chimarrão bonito desse jeito, não. O meu é muito simples. Mas não é o chimarrão que causa insônia, é muito açúcar. O corpo inflamado, com certeza a insônia vai vir. Então, o que mais temos aí? E para mim é uma incógnita, assim, o que vocês fazem? Vocês conseguem ensinar outras técnicas de aprendizado para a criança encontrar o caminho de ter o aprendizado aí da matemática? A matemática, para mim, sempre foi muito fácil. Tu introduziu Odiava. aí. Esse termo que tu introduziu, nele. Eu espero que meu orientador, Dr. Edson Pereira Barbosa, ele esteja olhando aí, se não olhar mais tarde, ele olha. O termo que tu usou, assim, para mim, a matemática sempre foi mais fácil, para ti e para quem tem dificuldade. Então, usar esse termo simples, fácil, ele é complexo. Porque o simples para ti, o seu cérebro age melhor de um lado. E aí? Como que eu vou descobrir? Vem aqui, faz uma avaliação. Qual é o lado do cérebro seu mais desenvolvido? Então, tem toda essa questão. Quando você tocou no assunto da inflamação, o TDAH ele está voltado a questões genéticas. Mas muitos diagnósticos falsos, igual foi passado, foi esse o termo que tu usou, doutor Toledo? Crianças que estão sendo diagnosticadas como TDAH, na verdade, elas estão totalmente inflamadas. E é óbvio que isso tudo vai atrapalhar
a questão do desenvolvimento da criança, porque vai provocar insônia. Insônia para uma criança, no outro dia tem que estudar, aquela criança que não dormiu bem à noite, de manhã cedo ela vai querer dormir na sala de aula, como que ela vai aprender? Ou açúcar demais e hiperatividade, aquela criança hiperativa na sala de aula, ela vai conseguir aprender? E não é somente o TDAH, são todos os outros transtornos também. Desde o aspecto autista também, que tem ali a questão voltada ao corpo inflamado, tem toda uma alimentação diferenciada. Alguns não, alguns sim. Então tem toda essa questão de não haver comparações. Não se deve ficar comparando uma criança a outra. Tem toda aquela questão de você observar. Por isso que é interessante fazer, eu acho correto fazer uma avaliação em 10 sessões. Não é 2 horas, 3 horas corridas. Porque como que tu vai observar uma criança no mesmo dia? Pode ser que ela veio hoje totalmente cansada, viajou horas, igual você mesmo falou ali. Uma criança que mora, vamos dar um exemplo aqui, Juína, 500 km daqui de Sinop. Então ela vem logo cedo, a consulta é 9 horas. Que hora que esse pessoal sai de lá? Aí vem para uma avaliação, para uma consulta, a criança está sonolenta, às vezes não tomou um café da manhã. Aí ela vai passar pelaquela sessão de avaliação, às vezes ela não teve vínculo com a pessoa que o está avaliando, o terapeuta que o está avaliando, porque outra que eu bato firme em cima. Se o paciente ele veio para uma avaliação, ele não criou vínculo com o terapeuta, para de avaliar. Não adianta, ele não vai mostrar ali a capacidade dele para você, ele vai dar um falso negativo para você. Se você não criar um vínculo, é óbvio que ele não vai querer fazer um teste bem feito, ele não vai querer demonstrar uma atividade que ele já tem aquela habilidade ali adquirida. Então tem todo um viés ali por trás. Então a primeira sessão, ela é para criar vínculo. Crianças abaixo de 9 anos, a gente cria ali a EOCA, traz uma caixa, tem livros de historinhas, tem canetinha, tem lápis, tem carrinho, tem boneca, tem tesoura, massinha de modelar. Então a gente deixa a criança mostrar ali o que ela gosta. E aí a gente vai entrando com a questão do que é que a gente pode observar nessa criança. E assim em diante, a gente vai aplicando os testes. O que eu posso aplicar nessa criança? Durante a EOCA a gente observa se foi alguma coisa que ela não ouviu muito bem. Ela começa a conversar com a gente ou não conversar, então a gente já começa a observar. Será que ela tem alguma questão de audição? Será que é na fala? Tem muita coisa legal pra gente avaliar. E apenas uma sessão de 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não acho bacana diagnosticar uma criança. Não estou falando que nós diagnosticamos, mas a gente faz todo esse apanhado de todas as áreas da neuropsicopedagogia, que é uma área interdisciplinar maravilhosa. Imagina só quanta coisa a gente não teve que aprender. Então, assim, às vezes as pessoas olham, é só neuropsicopedagogia. Não é só a neuropsicopedagogia, olha o nome. Neuropsicopedagogia. É abrangente. Você falou aí de vínculo. Eu entendo que vocês precisam observar muito mais a criança, ver por onde vão poder fazer contato com essa criança. Eu quero lembrar assim aqui, enquanto médico, a gente com o paciente de psiquiatria, que são dos transtornos psicóticos, né? Que são os transtornos alienantes, e as crianças, a gente acaba fazendo muito pouco vínculo. A gente se angaria muito na entrevista da família e no relatório que vem da escola das crianças, assim, diz muito pra gente, porque a gente tem pouco tempo naquela consulta de 1 hora e o retorno, a gente tem poucos artifícios também, a gente não usa essas coisas lúdicas dele jogar, dele brincar, pra gente observar. Então a gente acaba pegando muita história com os pais e o que vem escrito no relatório e quanto a vínculo, as famílias têm uma demanda com a gente que a gente precisa podar, é que às vezes o problema vem muito questão comportamental, de, entre aspas, mau comportamento na escola, ou com os pais da família, e às vezes as mães têm aquela demanda assim, de dizer, doutor, fala para ele que ele não pode fazer isso, coisa... Não, a autoridade para ele tem que ser a senhora. Agora eu vou ouvir vocês, tem a hora que nós vamos pedir para ele sair, eu vou orientar a senhora, mas eu não vou dar chamada, dar ordens para ele, porque isso só vai prejudicar o meu vínculo com ele, para eu retirar alguma coisa da história. E os pais têm essa demanda interessante de querer, às vezes, que a gente, enquanto profissional, atue na educação, sendo autoridade para a criança. Mas como é que eu chamo isso? Não cabe. Eu chamo isso de terceirizar a responsabilidade. Os pais acabam transferindo a responsabilidade de educar, de ensinar para outras pessoas. Cada caso que aparece, assim, eu já escutei de colegas de trabalho, inclusive não é da nossa cidade, mas assim, de pai no consultório pedir para ensinar a criança a ir no banheiro, de saber tomar um banho, né, de se higienizar, de levantar e falar assim, eu quero que ele escove os dentes. Então, assim, olha, não é essa a nossa função. A
gente pode observar se a criança vai num teste, a gente já observa se a criança vai escovar o dente com a mão direita ou com a mão esquerda, mas não de, olha, vem cá que eu vou te ensinar a escovar os dentes. Essa questão de higiene, ela vem de casa, os pais não podem terceirizar esse trabalho. E muito do que está acontecendo hoje é isso, né? Pais infantilizados e crianças adultizadas. Criança que manda em casa e o pai diz sim, sim, senhora. Sim, senhor. A criança está mandando dentro de casa. Ou às vezes os pais não têm os bons hábitos, né? Como que vai se ter? Eu brinco que a gente foi muito iluminado. A gente tem só um gurizinho e o bicho é certinho demais. Não adianta a gente querer fazer nada fora do padrão, ele já, ele já reclama. Engraçado como é que pode isso, mas são personalidades diferentes. Mas assim, tem muito essa questão da rotina. Como ele se doutrinou, escovar os dentes, tomar banho, etc. Não tem como tu dizer para ele que não vai fazer agora. Tem que fazer. Impressionante. Doutor, veja bem, as crianças, elas não têm preconceito. As crianças, elas não têm má vontade. É tudo uma forma de como vai ser colocado. Não tem que falar assim, ai meu filho, você vai querer este ou este. Não dá escolha para a criança. Apresenta Vamos fazer. ali para oferecer, às vezes você nem pode fazer aquilo e vai fazer aquilo para quê? Para ser um pai selfie? Porque hoje em dia existe muito pai selfie, muita mãe selfie. Não dá assistência para a criança necessário. Aí pega a criança, os pais não moram juntos. Pega a criança, tira foto, passeia. E a verdadeira necessidade de pai ali, ou de mãe não acontece. Então acaba sobrecarregando o outro. E olha, é muito caso. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para trocar conhecimento. Nós vamos finalizar essa live nossa com qual mensagem, doutor Toledo? Para o pessoal que tá... Você já quer finalizar? Não, a mensagem é que eu acho que a gente precisa ter a avaliação clínica, assim, do médico. É primeiro pensar, convidar, assim, professores, profissionais de saúde, não médicos, não pensar tanto, lógico, eu vou tirar a brasa do meu assado, não pensar tanto no psiquiatra, não pensar tanto no neurologista, pensar primeiro no médico assistente da família, no pediatra daquela criança, no médico de família da unidade básica de saúde. Por quê? Porque isso está mais acessível para as pessoas, isso está mais próximo das pessoas. E a partir de que a criança teve uma avaliação clínica, que não tem nenhum problema clínico de deficiência, carência de vitaminas ou até de anemia, que é extremamente frequente nessa idade escolar aí, dos 6 aos 10 anos, é muito frequente, daí sim deixa a cargo do pediatra ou do médico de família escolher se a criança tem um problema com epilepsia, algum problema motor, algum problema doloroso, encaminhar para a neurologia. Se a criança tem um problema com aprendizado, com comportamento, com alguma agressividade ou impulsividade, hiperatividade, ou até se precisa de tratamento nesse sentido, isso ajudaria mais as crianças. E, assim, eu consigo, assim, lembrar, assim, de casos, assim, que melhoraram, assim, muito. Tem um caso apaixonado, que eu já estou vendo há quase 2 anos. A mãe é uma professora, ela mora com a filha, é separada, e essa criança, quando veio, ela estava acompanhando com a neurologia há alguns anos, e a menina, com 8 anos, veio super obesa, acho que com 60 quilos, medicada, medicada com antipsicótico, e a gente revisou o diagnóstico da suspeita de TEA para TDAH, predominantemente desatenta. A gente fez a medicação específica para TDAH, né, o metilfenidato, e também fiz medicação para ansiedade, que a mãe revelou que a menina tinha uma ansiedade muito grande, assim, uma compulsão alimentar muito grande. Então a gente combinou antidepressivo e o TDAH. Eu pedi para a mãe tirar laticínio e farinha de trigo. A mãe já no retorno que ela fez online, apesar dela ser aí da cidade, ela fez todos os outros atendimentos via online. Já tinha aderido a usar bebida vegetal, né, leite vegetal, prefiro usar bebida vegetal para não lembrar nem do leite, né? E com whey protein. Bacana. E essa menina esticou do aniversário de 8 anos para 9 anos, mudou totalmente, porque a mãe me mandou as fotos. O aniversário de 8 anos ela está extremamente obesa e na frente de um bolo de chocolate, aquele monte de docinho. E o aniversário de 9 anos diz que já foi calcado em frutas e a foto dela está num pula-pula magrinha. Olha. E melhorou vertiginosamente o comportamento da menina, a mãe fala. É um caso assim que
prova que a questão comportamental é muito, muito mais interessante. A medicação aí funcionou? Funcionou. Mas eu acredito drasticamente, assim, que se a mãe não tivesse topado fazer medicação e tivesse feito essa mudança comportamental de fazer a menina participar das atividades domésticas e mudar essa alimentação, eu acredito que a resposta seria praticamente a mesma. Sim, ela teria mais dificuldade de implementar isso com a menina ansiosa, brava, sem a medicação, e ia dar mais trabalho para a mãe. Mas eu acredito que o que muito mais funcionou foi a questão comportamental. Por isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais esclarecer que os tratamentos não médicos, né, os tratamentos comportamentais que a pedagogia, a psicologia pode oferecer, que a terapia ocupacional pode oferecer, são muito mais importantes do que levar para o neuro, passar por tomografia, eletroencefalograma, laboratório muito extenso. Isso geralmente a gente tem visto que tem mais emprestado despesas para as famílias do que resultados. Então, sempre lembrar do médico mais acessível, mais próximo de vocês, o pediatra ou o médico de família, para depois os ultra especialistas e buscar sempre aquele relatório mais fiel da escola, do pedagogo, que isso vai ajudar a gente, enquanto profissional, a formular o diagnóstico, a enxergar o que está acontecendo, porque eu já tive depoimento de professores que eles dizem que eles têm um certo, às vezes, cerceamento da escola, da administração da escola, para não colocarem no papel aspectos negativos do comportamento da criança. Mas para a gente chegar ao diagnóstico, a gente precisa saber de tudo que acontece. Nada deve ser omitido. E aos pais, assim, que conseguir ter essa paciência, esse filtro, de aceitar o que alguém está falando seriamente, porque ninguém vai estar falando, acredito, para denegrir uma criança, para prejudicar uma criança, mas no sentido de ajudar. A maioria do que acontece, principalmente escolas particulares, elas têm assim, um receio, porque o pai vai achar ruim e vai tirar a criança daquela escola. Pelo contrário, eu acho que é uma forma da gente mostrar um indicativo. Olha, a criança não está desenvolvendo conforme a faixa etária, ou não está alcançando o objetivo. Se a criança está em defasagem de mais de 4 a 5 meses dos demais, alguma coisa está acontecendo. E assim, é toda a sala? É só um? É só dois? Então, assim, se ele não é a metade, ele é apenas aquele, o pai deve buscar ajuda. E é o que o senhor presidente falou. Procura um profissional, uma psicopedagoga, com a neuropsicopedagoga, e aí nós, profissionais, vamos encaminhar para o médico especialista, ou para o fono, ou para o psiquiatra, ou o psicólogo. Às vezes a questão da criança, de aprendizagem, é alguma coisa emocional, precisa ser trabalhado, precisa de uma psicoterapia. E tem as vivências do momento que pode estar se criando. Hoje eu fiz a minha jornada até ser médico em 1 minuto. Eu lembro que eu perdi um ano escolar. E assim, não foi por doença, não foi por incapacidade minha, foi por pura desorganização toda da logística. Houve um momento de separação na família, eu mudei de cidade e ficou por minha conta pensar assim que eu migrei no terceiro bimestre para uma escola onde tinham 2 matérias que não tinha na escola original. O que eu, na minha cabeça, pensei com 11 anos? Eu não vou poder passar, porque se a média é 6 e eu só tenho 2 bimestres, nem se eu tirar 100 nesses 2 bimestres, eu não vou fazer os 240 pontos que eu preciso para passar. O que eu passei a fazer? Eu passei a gazetar a aula e não fazer mais nada em sala de aula, porque eu assumi que aquele ano estava perdido. E ninguém na minha casa olhou para isso, ninguém na escola chegou para mim e disse, não, tu precisa fazer só 120 pontos nessa matéria, porque tu está entrando no terceiro bimestre aqui. E eu perdi um ano por pura desinformação, por pura desorganização logística da família e da escola. Não é? Olha que interessante o comentário ali da Andréia. Ela colocou ali que levou 1 ano para ela poder avisar, ou conversar, ou até mesmo fazer com que o pai aceitasse de buscar ajuda para o filho dele. E assim, eu não colocando o exemplo dela, mas colocando o exemplo de outros professores. Muito comentário sai assim, esse professor está pegando no pé do meu filho, da minha filha, esse professor não está sabendo ensinar, por que está somente do meu filho? Ele que olha aquele outro aluno que o meu filho falou, que conversa muito em sala de aula. Então tem toda essa questão do preconceito do próprio pai em observar. E eu acho muito interessante que eu tive um caso ontem aqui na clínica, que a mãe descobriu que a criança está com uma escoliose gigantesca, que foi nesse tirão da adolescência.
Por que ela não observou isso antes? Mas antes, ela não via isso. Foi agora, no estirão. Então, tem toda essa questão. A gente tem que observar. A criança não toma mais banho comigo, ele não precisa mais da minha ajuda, mas tem toda essa observação. E, às vezes, os pais, eles não tiram esse minutinho para olhar para o filho. Não é somente o corporal, até como ele se expressa. Perguntar para ele, filho, você está aprendendo? O que você está aprendendo? Hoje o pai pergunta assim, e aí, como foi na prova, meu filho? Mesma coisa de sempre. Ah, foi bem. Ora, isso é coisa do filho falar pro pai? Fala como foi a prova. A criança, eu nem lembro mais o que caiu na prova. Isso não é resposta, gente. A criança não lembrar, alguma coisa não tá certo. Do comentário dela aí, mais importante, uma vez a gente pensar, lembrar que levar o filho ao neuro ou ao psiquiatra tem esse estigma que não é muito bem quisto pelas pessoas. Mais uma vez, a importância, às vezes, da gente, quando nota que existe essa resistência, orientar para o pediatra, para o clínico, para o médico de família, para ir lá ver questões de anemia, de alguma deficiência de vitamina. Nessa avaliação, lá o médico vai entrevistar, vai fazer os exames, e às vezes o médico lá da unidade de saúde ou do consultório que a família frequenta pode, às vezes, ter, entre aspas, né, mais autoridade do que o professor para encaminhar essa criança. E também porque é mais fácil das famílias chegarem no médico mais generalista do que no ultra especialista, né? É. E hoje a gente percebe também que os pais, a gente não sabe se é por conta da demanda, do excesso de trabalho, muita coisa para fazer, muita informação, é um excesso de informação que nem mesmo a criança consegue saber o que ela está fazendo ao mesmo tempo. Hoje eu vejo assim, famílias que têm o filho numa informática, numa natação, num judô, aí a criança estuda numa escola particular que tem aula de manhã e à tarde. Então, assim, quando vê, o final de semana chegou, a tarefa está atrasada, já aquela cobrança em cima do filho. Mas e cadê aquele momento que o pai vai sentar ali com a criança para ajudar, para ensinar, para explicar? Aí já começa tudo errado. Já fica alterado porque não sabe, porque foi feito em cima da hora. Estabelece uma rotina, falando, olha, hoje, segunda-feira, hoje essas 3 coisas têm que ser feitas. Estabelece uma condição para a criança. Ela não tem que... O que você quer fazer? Ela é seu filho, ela é criança, ela é menor de idade. Então, nós temos que passar uma informação, os pais precisam passar uma informação e o filho obedecer aquilo, horas. Ele é um filho. Ele não tem que ficar com escolhas. A obrigação da gente, de adulto, é decidir as coisas pelos menores, né? Tem um colega seu aí que é professor, é famoso na internet, acho que é professor Pierre Paroli, não se lembrar o nome dele. Ele tem uns vídeos lá que é aprendendo a aprender, aprendendo inteligência. Eu assisti esses vídeos dele e eu descobri que eu fui um felizardo sem ter ninguém me orientado isso. Eu acabei tomando essa conduta, por isso que eu sempre conseguia as aprovações aí no vestibular e nos concursos. Para mim foi iluminado isso. Que ele ensina que não deveria ter calendário de prova, as provas deveriam ser só de surpresa, e que é um crime as mães falarem para os filhos, filho, para de brincar e vai estudar que amanhã tu tem prova. Que estudar tinha que ser a rotina, todos os dias estudar o que aprendeu na escola antes da próxima noite de sono. Porque a explicação de que a gente vai fixar a memória durante o sono, a gente precisaria, antes da próxima noite de sono, reavivar, aumentar os sulcos do aprendizado que a gente escreveu na areia lá na sala de aula. A gente teria que reforçar os sulcos, que seria essa horinha que a gente senta e revê o que aprendeu na escola hoje, antes da próxima noite de sono, que com a noite de sono a gente fixaria esse conhecimento. E o fato de estudar só na véspera de prova, a gente não guarda. E eu recordo, assim, que como eu fiz escola pública a vida toda e fiz 2º grau técnico de agropecuária, quando eu fui para o vestibular, no mês de julho, eu não passei nem para a faculdade particular. E como eu tive a rotina de frequentar o cursinho todos os dias, na hora do intervalo do cursinho, eu registrava o que dava nas 2 primeiras aulas. E a hora que eu chegava do cursinho, eu sentava e estudava e fazia um resumo, registrava o que tinha sido dado de aula nos 2 tempos depois do intervalo. Eu cheguei no final do ano e passei para todas as federais. Porque eu tive essa rotina de estudar antes da próxima noite de sono. Eu revia o que tinha sido visto no dia. E parece tão simples que ensinassem essa rotina para todo mundo e isso não é passado. A gente é quase que doutrinado a estudar só na véspera de prova. E aí não funciona.
Olha, na minha opinião, eu acredito que você deve estar ouvindo e assistindo, né? Deve estar maratonando nos meus vídeos. Porque é algo que eu prego muito. Não se estuda para a prova um dia antes. Não existe esse negócio de falar assim, a prova é às 7 horas, eu vou levantar às 5 da manhã e vou pegar e vou dar uma estudadinha. Não existe isso. Não se estuda antes. O cérebro precisa de... Nós acabamos de falar, memórias. Pega a informação, capta essa informação, memoriza essa informação, aí depois você volta ali a pegar aquilo de novo. Como que a gente aprende? Eu gosto muito e defendo muito a questão do aprendizado pelos 5 sentidos. Então, desde olhar, ouvir, fazer. E eu falo também outra coisa, assim, cor é vida. Tudo aquilo que você propõe ali para a criança fazer e ela destacar, ela poder riscar. Gente, eu tinha pavor em sala de aula quando o meu aluno falava assim, até na faculdade, até hoje a gente escuta. Posso tirar uma foto? Meu Deus. Quando eu escuto isso, eu falo assim, olha esse cuspo aí. Eu acho que é meu gatinho. Então, não se estuda para a prova um dia antes, e nem no dia da prova. A prova ela deve já estar sendo criada a rotina. No momento que o professor passou em sala de aula aquele conteúdo, ele é direcionado para a prova. Então, vai ali todos os dias estudando um pouquinho. Gente, aqui vem assim, livro de geografia para ensinar o aluno. São 3, 4 capítulos de geografia. Cada capítulo, às vezes, tem 15, 20 páginas. Como que tu vai estudar com uma criança um dia antes, 80 páginas? Não existe isso. Então, os pais, eles só cobram a criança na semana de prova. Ou melhor, amanhã é prova de português. Vamos estudar. Não, gente, não existe isso. Porque vamos colocar ali uma adversidade. No dia com uma criança, se você já não... As etapas, às vezes a criança não sabe nem o que é um período simples, um período composto, e aí você acha que em 1 hora, 2 horas você vai ensinar isso para a criança, ela vai se sentir preparada para fazer a prova no outro dia, ela já vai falar assim, ixi, não vou conseguir mesmo. E minha nota vai ser 0. E quando eles mesmos não já se apelidam de algum outro nome que a gente não precisa falar aqui, mas eles já se colocam ali, eu não sei, não vou conseguir, mas eu tenho certeza que se ele tivesse feito como hábito, eu sou prova viva. Inclusive, eu postei ontem um vídeo onde uma criança entrou aqui para mim, em menos de 3 meses, a gente aumentou a nota de 2 para 8,3 em matemática. Nossa, mas foram 3 meses? Nossa, mas não tinha que ter sido em 2 semanas, 2 dias? Não existe esse negócio de você chegar e falar para a criança assim, ó, eu vou te ensinar hoje, amanhã você já está sabendo. A gente aprende olhando, ouvindo, fazendo, refazendo. E fala comigo, doutor Toledo, refazendo. Tem esse negócio de você falar assim, eu vou ensinar hoje, amanhã ele já entendeu. Captar, são muitas informações para a criança captar. Eu fico triste de saber que ainda existe escolas que fazem aquela atividade de recuperação ou atividade para revisão de prova. Tudo bem, tem que ter atividade, não deveria ter a revisão? Sim, mas dialogada. E outra, e quando existe essa atividade de recuperação ou atividade que é para revisão da prova, mostra ali o que vai cair realmente na prova, porque às vezes o que cai na prova não tem nada a ver com o que foi ensinado. Cobra-se algo além do que foi ensinado para aquela criança. Para que dificultar tanto? E o que me deixa mais triste é o que eu vou teclar aqui. Professor que não valoriza o pequeno esforço do seu aluno. Eu fico indignada de quando um aluno me fala assim, prof, você acredita que eu consegui montar... Vou dar um exemplo de expressão numérica. Prof, eu consegui resolver o parênteses, eu fiz a chave, eu fiz o colchete, aí lá no final, prof, eu errei o sinal. Às vezes era 10 menos 1, ele somou, ele pôs 11. Ele trocou o sinal, porque você sabe o jogo de sinais. Se não sabe, pode assistir aí nos meus vídeos que eu ensino o jogo de sinais. Então tem toda essa... Por que não valorizar até onde ele construiu? O professor, ele precisa valorizar. Mas matemática é exata. Não existe esse negócio de... Gente, a escola é para ensinar a valorizar, para motivar aquela criança de querer. Mas assim eles vão ficar tudo baseado. Eles vão fazer tudo pelas coxas. Será? Tenta. Mas já tentei. Será? Vou ver. Vou observar. Quero ser sua aluna. Por isso que eu acredito que é importante o nosso trabalho em sala de aula. Só que daí a gente chega lá para observar, o professor vai fazer o quê? Ele vai dar uma aula diferente. Até as crianças ficam, nossa, prof, o que foi que tá diferente hoje? Então, eu não tô falando que todos os professores são assim.
Mas existe muito disso de professor dinossauro. Professor que ele não muda a estratégia de ensinar, professor que não olha com empatia para aquele aluno, professor que não valoriza o esforço do aluno, professor que não olha se... Será que aconteceu alguma coisa com ele ontem, que hoje ele não está bem? Porque tudo às vezes se resolve em vou te mandar para a coordenação resolver. Para que criar essa falta de vínculo? Então tem toda uma questão, quando a gente fala assim, será que é uma questão de ele não estar sabendo? Ele não sabe porque ele tem alguma questão genética? Ou será que é uma questão comportamental, uma questão ambiental, uma questão emocional? Tem tudo isso. E por isso que eu falo que a nossa área é muito bonita. Porque a gente, durante as sessões, a gente ouve a criança. E tá tudo bem se ele falar assim, o prof fez uma coisa que eu não gostei. Tá tudo bem. A gente não vai falar pro professor. Mas a gente vai saber conduzir aquela criança a olhar de outra forma. Porque todos nós estamos sujeitos a hoje não estar bem. Tá tudo bem não estar bem. Só que a gente se cobra tanto, às vezes, que a gente quer ser o melhor, se dar o melhor. E quem tá olhando para nós? Quem que tá olhando? O professor em sala de aula é muita responsabilidade. São 30 crianças ali, gente. 30 crianças. Eu tô dizendo 30, mas eu já dei aula para turmas que tinha 42 crianças na sala de aula. Aí tu tem ali várias crianças diferentes. Eu já dei aula em uma turma de um 5º ano que tinha 12 crianças com laudo em sala de aula. 3 crianças eram autistas, TDAH, dislexia. Eu acho um desafio enorme dar aula para uma turma heterogênea. Eu só tive 2 experiências. Enquanto estudante de medicina, eu acabei dando aula em curso de técnico de enfermagem, que a gente sabe que tem um público ali que não é selecionado, não passou pelo vestibular, é pessoas que resolveram fazer o curso. E eu lembro que eu trabalhava como técnico de enfermagem, estava fazendo faculdade de medicina, e fui dar aula justamente de prática de enfermagem, ensinar a fazer os procedimentos assim, de nebulização, aplicar injeção, diluir medicação. E eu fiz isso da maneira mais fácil que eu podia explicar. Fiz a prova super fácil e, assim, foi desastroso o resultado. Então, assim, dar aula com uma turma heterogênea é um desafio enorme, porque tem níveis de inteligência diferentes, níveis de interesse diferentes. E para dar aula na faculdade de medicina é extremamente fácil, porque a gente está com os alunos muito nivelados, passaram pelo crivo de um vestibular, de um Enem muito selecionado, né? Então é extremamente mais fácil tu dar uma aula. Eles ali tem pessoas que são capazes até de te pegar, eles encontram erros na tua questão facilmente, a gente erra e eles enxergam aquilo ali. Mas assim, o professor, no geral, para dar aula para uma turma heterogênea, onde tem níveis diferentes de inteligência, onde tem crianças com patologia, cara, eu tiro meu chapéu. Tem que, tem que rebolar para conseguir se manter fazendo de qualidade ali. Olha, a maioria, ou todas as salas, elas são heterogêneas. E em sala de aula de educação básica, é difícil de você encontrar ali uma turma, eles costumam chamar de turma A. Não, hoje não tem turma A, turma C, tá todos equiparados. Não tem essa escolha, não existe isso hoje. Então, na sala de aula sempre vai ter aquela criança que precisa de mais atenção ou não, aquela criança que precisa de um AT, né, de uma pessoa que vai poder orientar aquela criança com o nosso auxílio. Só que o que acontece hoje em dia é que a maioria das escolas, eles colocam uma bolsista ou uma pessoa para ajudar, e essa pessoa ela não foi passada pelo protocolo de avaliação para a gente poder estar com ela ali para atender, para dar um respaldo para a criança. Às vezes nem ela mesma ou ele mesmo sabe o que está fazendo ali. E essa dificuldade, ao invés de ela nos ajudar, elas acabam atrapalhando. Porque eles não sabem, por exemplo, eu preciso adaptar uma atividade para uma criança autista, e essa atividade ela vai necessitar de uma massinha de modelar. E aí, assim, se ela não tiver esse olhar pedagógico, porque a maioria dos bolsistas, eles estão estudando, eles não têm a experiência nossa de sala de aula. Eu tenho 14 anos de experiência de sala de aula. Muita coisa já passei. Eu dei aula só não dei aula ali para as trocas de fraldas. Mas dos anos iniciais até o ensino... Eu dou aula até hoje pós-graduação. Então, assim, eu tenho essa experiência. Eu já passei por todos. Qual o motivo de você ter passado por todos? Eu queria ter toda a minha base para hoje eu poder falar assim, eu tenho repertório docente para estar aqui falando o que eu tenho para apresentar para vocês. Estratégia de como ensinar. Em qualquer curso que eu vou passar para uma escola, quando eu sou chamada para uma escola para fazer a jornada pedagógica, a formação, eu sempre bato nessas teclas. Como você inicia com a criança que tem dificuldade,
como que você faz para poder estar ali em acordo com o seu bolsista. E as escolas, a maioria, doutor Toledo, elas não têm esse encaminhamento. Às vezes por custo, às vezes por falta de informação, reduzir gastos. Eu olho mais por esse lado porque é o que eu percebo. Hoje em dia, poucas escolas convidam um profissional para atender ou até mesmo aplicar um curso para bolsista, para como lidar com isso, e até mesmo para os próprios professores. Hoje, o professor, é muita coisa para o professor fazer. É lançamento em sistema, é trabalho para fazer para essas crianças, é datas comemorativas. Aquelas escolas ainda que fazem lembrancinhas, que é lindo, maravilhoso, mas sobrecarrega o professor. Aí tem provas. Ah, vamos lá! Agora você imagina aí, doutor Toledo, a professora aqui, com 32 alunos em sala de aula, 12 laudados. Ah, é só fazer uma atividade. Não, eu tenho as 12 crianças para cada uma delas, porque não é a mesma para todos. Às vezes o meu TDAH, ele é hiperativo, então eu tenho que trabalhar uma atividade que ele vai demorar mais tempo para fazer. E às vezes, porque o TDAH não significa que ele não sabe fazer porque ele é desatento. Não, às vezes ele sabe fazer muito rápido, mas ele não quer ficar parado, ele quer se agitar. Então eu tenho que fazer uma atividade pensando nele. E tem aquele TDA, que não tem a atenção necessária, então eu tenho que trabalhar uma atividade mais rebuscada, com imagem, com mais detalhes. E o autista? Então, assim, tem todo. Então, são 12 atividades diferentes. Mais a da sala de aula. Então, você imagina, não é dobrado o trabalho. São 12 vezes mais. E isso sobrecarrega o professor. Então, o professor, ninguém sabe que esse professor, às vezes, ele vai dormir de madrugada. Ou esse professor, ele acorda bem mais cedo para poder fazer isso daí. Chega o final de semana, ele não tem final de semana. Alguém olha para esse professor, alguém sabe disso? Só quem convive. E aí não tem uma harmonia dentro de casa. Porque daí a criança quer atenção, a mãe ou o pai precisa de silêncio. Ai, porque tem que escrever. Porque eu falo assim, às vezes a gente só olha pro lado da professora. Mas existem os professores também. Os professores homens, que eles... Imagina, gente, é muita coisa pra gente fazer. E eu não falo que eu não volto para a sala de aula. Mas, assim, a minha intenção não é voltar devido à demanda, devido à questão de não valorização nossa, do nosso trabalho, de ter mais pessoas para nos ajudar. E quando sobrecarregam a gente de crianças laudadas em sala de aula, o problema não é a criança. A criança não tem culpa nenhuma. É um prazer atender a criança. Eu amo receber e atender. Tanto é que eu me descobri dentro do consultório. Eu gosto disso daqui. Talvez foi só uma trajetória para eu entender como que eu faço aqui hoje meu trabalho com essa criança. Mas imagina lá na sala de aula, não tem uma bolsista para te acompanhar, te ajudar. Aí você acabou de entregar uma atividade que você precisa passar para o autista às vezes não aguenta o barulho. Aí você tem que dar o silenciador para essa criança. Aí já tem o outro, prof, não entendi, prof, imagina. Eu acho que a palavra que eu mais ouvi na minha vida foi prof. E a segunda, eu te amo. Porque as crianças, elas amam os professores. É a coisa mais linda do mundo, a profissão professor. Não importa se é anos iniciais ou faculdade, a nossa profissão é muito linda. Imagina, é a profissão que forma os profissionais. E por que não há essa valorização? Só que não é culpa atual, não é governo agora, não é governo passado. Isso é gerações, há muito tempo. E eu acredito, eu ainda tenho esperança de que esses professores, eles terão a oportunidade de estarem em cursos presenciais, com prática, estando mais envolvidos. E também cabe ao professor querer. Porque tem muitos professores que eles já estão perto da aposentadoria e eles não querem mais. Ah, não quero. Mas tem muito professor que eu falo assim, olha, dessas últimas formações que eu fiz ano passado, coisa mais linda de ver. Professoras já pronta para aposentar e falar assim, eu não ia perder nunca esse curso. É curso prático, aula prática. Você imagina eu ali ensinando as profs matemática, professora pedagoga. Não estou falando que a professora pedagoga não sabe ensinar matemática, mas a maioria das professoras de matemática, elas são do 5º ano, mas a maioria não quer pegar 4º e 5º ano, porque tem matemática. A maioria quer ensinar a alfabetização. E quando elas entram lá para entender como que é que pode ser ensinada a matemática nos anos iniciais, que o meu curso ele é muito bonito. Você poder mostrar estratégias de ensinar, inclusive é o que eu mais ouço. Gente, eu aprendi. Por que não foi ensinado assim na minha época? Porque não era para ser, às vezes era para acontecer agora. E é a coisa mais linda, doutor Toledo, de ver elas aprendendo e querendo ensinar colega. Porque, olha, outra forma que nós aprendemos é o outro ensinar.
ensinando. Às vezes o professor, não sei se já tinha acontecido esse episódio, não posso falar a palavra feia aqui, mas vamos lá. Você está ali ensinando a criança, você ensina uma, a criança, não entendi. Aí você já começa a olhar a expressão, né? A criança faz de conta que entendeu, aí você, não, vou te ensinar mais uma vez. Aí você ensina e olha, do mesmo jeito. Aí na terceira vez você tenta mostrar de uma outra forma e a criança não entendeu. Aí vem o colega e dá um tapa na orelha do amigo e fala assim, ô seu tan, é assim, ó. Aí a criança faz assim, é assim, ó. Você viu como que é? Então assim, a gente tá ali ensinando, mas é com o coleguinha que aprendeu. Então tem toda uma forma de ser ensinado. Às vezes você ensina uma estratégia, dos 30 que estão na sala, talvez 5 vão aprender daquele jeito. Aí você ensina de uma outra estratégia, talvez mais 3 vão aprender daquele jeito e esses 3 vão ensinar mais 2. Olha, já tem ali 15 alunos, 10 alunos. Aí você ensina mais outra estratégia, aí você já tem metade da sala. E assim vai. São várias formas. Se você ensina de várias estratégias, automaticamente você vai fazendo o quê? Todos vão aprendendo. E é claro que a gente às vezes não vai dar conta de uma sala toda. Mas você entende que ensinar de várias outras formas, de várias estratégias, que eu chamo no meu livro de multi-estratégias, você consegue ensinar a sala? Não vou dizer que vai ser uma sala homogênea, mas que você consegue abranger muitos alunos a aprender, isso é verdade. E isso acaba sendo prazeroso em querer aprender. Porque daí a criança consegue ver assim, eu não entendi assim, mas desse jeito eu entendi. E a partir do momento que ela aprende de outro jeito, ela vai querer aprender do outro jeito que ela não estava entendendo. Isso é muito importante. Mas agora eu acredito que nós vamos para a reta final. Quer deixar alguma mensagem, doutor Toledo? Então, nós temos que encerrar, que está dando a nossa hora aqui. Então, estou vendo que a Estela é muito apaixonada aí pela profissão. Tá mais que eu, que me demoro com as consultas, porque eu viajo, né? Quando eu estou atendendo, parece que o tempo não está passando e a secretária fica me cutucando que tem o próximo esperando para atender. Mas foi bom, acho que aprendi bastante coisa, consegui transmitir bastante coisa para as pessoas aí. E é isso, vamos todos sempre tentar conversar para entender o que está acontecendo, para a gente poder investir nas crianças, estudar e tornar elas mais preparadas. E assim, não é a escola que vai nos preparar de um tudo, a gente sempre vai estar em constante preparação. Eu falei lá hoje na jornada, me perguntaram da situação mais inusitada que eu vivi, talvez na psiquiatria, eu digo, foi depois de 20 anos atuando e descobri que eu não sabia realmente ajudar as pessoas e agora que a gente tem estudado e tem modificado a forma de clinicar, outra forma de aprender, outra forma de clinicar, para a gente conseguir resolver os problemas, a gente tem que estar sempre estudando para estar sempre aprendendo e praticando para realmente conseguir fazer a diferença. Agradeço a todos aí que participaram, colaboraram, muitos colocaram aqui as preocupações de que o que vai chegar para mim, as dificuldades que tem com o professor ali, auxiliar, o estagiário que não está preparado, muitas vezes. Muita gente colaborou aqui, obrigado. Isso aqui vai ficar postado, a gente vai fazer alguns recortes. Quem puder assistir depois e passar para os amigos aí assistirem, a gente agradece para fortalecer os canais aqui de transmissão que a gente tem de conhecimento aqui para as pessoas. Da minha parte, eu agradeço. Deixo você se despedir. Muito obrigado. Eu vou deixar uma mensagem aqui para os professores e para os pais. Professor, não tenha receio de conversar com o pai e colocar a eles o indicativo aos sintomas que você percebeu no seu aluno. Você está mais tempo com o seu aluno em sala de aula do que às vezes o pai. E a sua informação, ela é muito importante. Se você está com receio do que a escola vai pensar, ou o pai ou a mãe vai falar para você, vai anotando, faz seu caderninho de campo. E papai e mamãe, que quando recebe a informação do professor, não fica com receio do que o professor está falando sobre o seu filho, mas ouça o professor e verifica, vai observando, às vezes você já percebeu e procura ajuda, tá tudo bem. Você não vai ter um filho diferente dos outros, ou o seu filho, ele não é uma criança que precisa de um atendimento. Meu filho, tá tudo bem. É a forma de olhar. Às vezes a criança demonstra a necessidade do acompanhamento do próprio pai. Então ele mostra lá na sala de aula a necessidade maior dele, estando em dificuldade. Eu quero atenção, pai. Então como que ele vai chamar atenção? Lá na sala de aula. Tá? Então, assim, eu desejo aí a todos que puderam acompanhar a live, para que tenham bastante sabedoria em como passar as informações, tanto para a escola,
quanto para os pais. E professores, continue se atualizando. Eu parabenizo todas e todos. E fico muito feliz de saber que eu faço parte dessa profissão tão linda. E fico muito feliz, doutor Toledo, de saber também que, além de médico, também é professor. E fico tão feliz de saber que está sempre se atualizando, buscando informação, podendo contribuir com os pais, contribuir com seus pacientes, contribuir com estudantes, com nós profissionais. Eu acho que fazer essa dinâmica que a gente fez aqui hoje é muito válido. Eu espero que a gente consiga passar essas informações para muitas e muitas pessoas. Obrigada. Obrigado, obrigado. Teve gente aí que falou que façam mais atividades assim. Volto que a gente faça, a gente tem que fazer. É mais no improviso mesmo, mais natural, é muito melhor. E a gente pode, às vezes, trazer questões assim bem práticas de contar casos clínicos, que eu noto que isso inspira muitas pessoas. Muitas pessoas se identificam com alguns casos clínicos e elas conseguem se enxergar naquilo ali e encontrar o caminho de como conduzir o seu caso, o caso da sua criança em casa. Às vezes, quando a gente conta casos clínicos, discute casos reais, sem identificar as pessoas, é claro, né? Às vezes é muito inspirador para outras famílias, tá bom? Muito obrigado, Estela. Eu que agradeço. Vamos combinar outro dia e vamos pensar aí, talvez, em trazer algum caso clínico, talvez até comum, que a gente tenha ajudado a resolver, a melhorar, para servir, às vezes, de exemplo e inspiração para outras pessoas se cuidarem também e terem melhor rendimento na vida aí. Então, bebam água, diminuem o açúcar. E mais atividade física e menos diminuam o tela. açúcar, façam atividade física e durmam cedo. Até mais. Tá certo. Tchau, tchau.